Olá, seja muito bem-vindo ao canal Rezando com Camila. Hoje você vai conhecer uma das histórias mais fascinantes e poderosas da fé cristã. Um homem que se tornou símbolo de coragem, fé inabalável e força espiritual. Um santo que inspirou gerações em todas as partes do mundo. Prepare-se, porque a história de hoje é de arrepiar. Vamos conhecer a vida extraordinária de São Jorge, o guerreiro que enfrentou imperadores e até dragões. E antes de mergulharmos nessa aventura cheia de mistérios, milagres e batalhas espirituais, já aproveita para se inscrever aqui no canal Rezando com Camila. Agora sim, vamos juntos descobrir quem foi São Jorge. Acredita-se que São Jorge tenha nascido por volta do ano 275, na região da Capadócia, que hoje faz parte da Turquia. Seu pai era um militar cristão do exército romano e sua mãe, uma mulher piedosa e de profunda fé. Ainda pequeno, Jorge já demonstrava bravura, inteligência e, acima de tudo, uma fé firme em Deus. Depois da morte de seu pai, Jorge e sua mãe se mudaram para a Palestina. Foi lá que ele cresceu, estudou, aprendeu a lutar. E mais do que isso, foi lá que ele fortaleceu seu coração na fé cristã. Quando jovem, Jorge entrou para o exército romano, onde rapidamente se destacou pela sua coragem, força e lealdade. Não demorou para que ele se tornasse um dos soldados mais respeitados do império. Chegou ao posto de capitão da guarda pessoal do imperador. Era o sonho de qualquer jovem romano. Poder, prestígio, honra militar. Mas Jorge não estava interessado apenas em títulos e vitórias humanas. Ele tinha outra missão. No início do século IV, o imperador Diocleciano deu início a uma das perseguições mais brutais da história contra os cristãos. Igrejas foram destruídas, bíblias queimadas e milhares de cristãos foram mortos de forma cruel. A ordem era clara. Quem se recusasse a adorar os deuses romanos seria torturado até a morte. Então, chegou a vez de Jorge. O imperador o chamou pessoalmente, esperando que aquele valente capitão fosse obediente. Afinal, Jorge era um de seus soldados de confiança. Mas, para a surpresa do imperador, Jorge se levantou diante de toda a corte e disse com firmeza: "Eu sou servo de Jesus Cristo, nunca adorarei deuses falsos." Você consegue imaginar o choque? Um dos maiores guerreiros do império, declarando fidelidade a Cristo diante do imperador. Diocleciano ficou furioso. Tentou convencê-lo com promessas de ouro, terras, poder. Depois, partiu para ameaças, torturas, prisões. Mas Jorge não recuava. E aqui, meu irmão, minha irmã, é onde começa uma sequência de milagres e acontecimentos sobrenaturais que deixaram até os guardas do império boquiabertos. Torturas e milagres. Jorge foi jogado no calabouço. Seus pés foram amarrados e ele foi espancado por horas. Depois, colocaram seu corpo sobre rodas com lâminas afiadas que deveriam despedaçá-lo. Mas nada disso o matou, ao contrário, em meio à dor, Jorge rezava. E então, um anjo apareceu e curou todas as suas feridas diante dos próprios carrascos. Os soldados ficaram apavorados. Muitos deles se converteram só de ver aquele milagre. Mas Diocleciano não se dava por vencido. Mandou Jorge ser forçado a beber veneno. Mas nada aconteceu. Tentaram decapitá-lo e ele sobreviveu. Jorge parecia invencível, mas não por sua força física, e sim porque a fé dele era mais forte que qualquer espada. Nesse momento, até a esposa do imperador, a imperatriz Alexandra, ficou comovida e se converteu ao cristianismo. Resultado? Diocleciano mandou matar a própria esposa. O martírio. Depois de muitos dias de torturas, vendo que não conseguia fazer Jorge negar sua fé, o imperador finalmente ordenou que ele fosse decapitado. E foi assim que no dia 23 de abril do ano 303, Jorge entregou sua vida por Cristo, não como um derrotado, mas como um mártir, um verdadeiro herói da fé. Mas essa história
não termina aqui. A lenda do dragão, uma das passagens mais famosas da história de São Jorge, é a batalha com o temido dragão. Mas será que isso realmente aconteceu? Vamos lá. A lenda do dragão começou a circular na Idade Média, séculos depois da morte de Jorge. Diz a história que em uma cidade chamada Cilene, na Líbia, havia um enorme dragão que aterrorizava a população. Para manter a criatura longe, os moradores ofereciam diariamente 2 ovelhas. Quando os animais começaram a acabar, começaram a oferecer pessoas. Sim, crianças e jovens eram sorteados e entregues à criatura. Até que, um dia, a sorte caiu sobre a filha do rei. E foi exatamente nesse momento que São Jorge apareceu montado em seu cavalo branco. Ao ver a jovem prestes a ser devorada, Jorge sacou sua lança, enfrentou o dragão e o derrotou com coragem. Depois, levou a criatura ferida até o centro da cidade e disse: "Se vocês acreditarem em Jesus Cristo, eu matarei o dragão agora." A população inteira se converteu. O rei construiu uma igreja em nome de São Jorge naquele lugar. E assim nasceu a imagem que até hoje é conhecida no mundo inteiro. São Jorge, montado em seu cavalo, enfrentando um dragão feroz, símbolo do mal. Agora, pode ser que esse dragão não tenha sido literal. Muitos estudiosos dizem que essa história é simbólica, representando a luta de Jorge contra o mal, a injustiça, a idolatria. O dragão seria a perseguição, a violência do império, a crueldade do mundo. E, convenhamos, faz todo o sentido. O culto que nunca morreu. Depois de sua morte, São Jorge se tornou um dos santos mais venerados do mundo. Seu culto se espalhou pela Europa, pelo Oriente, pela África e, claro, pelo Brasil. Ele é padroeiro de países como Inglaterra, Etiópia, Portugal e Geórgia, que, aliás, tem esse nome por causa dele. No Brasil, ele é um dos santos mais populares, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Seu dia, 23 de abril, é comemorado com missas, festas, romarias e muita devoção. Ele é símbolo de proteção, coragem, fé inabalável. E olha que curioso, no Rio, muitos devotos de São Jorge também o identificam com Ogum, o orixá guerreiro das religiões de matriz africana. Essa fusão cultural fez de São Jorge um símbolo ainda mais forte de resistência e fé no nosso país. São Jorge e os milagres de hoje. Mas a história de São Jorge não ficou no passado. Milhares de pessoas continuam testemunhando milagres atribuídos a ele. Pessoas curadas, protegidas, libertas do mal. Gente que enfrentava situações impossíveis e encontrou forças ao rezar com fé. São Jorge, guerreiro invencível, abre meus caminhos e livra-me de todo mal. Aliás, se você já recebeu alguma graça por intercessão de São Jorge, escreve aqui nos comentários. Vamos compartilhar testemunhos de fé que podem fortalecer muita gente. A história de São Jorge não é só emocionante. Ela é um convite, um chamado à coragem, à fidelidade, à firmeza na fé. Jorge podia ter escolhido o caminho mais fácil. Ele podia ter aceitado as ofertas do imperador, mas preferiu morrer do que trair o evangelho. E você? Em que áreas da sua vida você precisa da coragem de São Jorge? Que dragões você tem enfrentado? Hoje, mais do que nunca, precisamos de cristãos corajosos. Gente que não se envergonha de professar sua fé, que defende o que é certo mesmo quando o mundo inteiro vai na direção contrária. Gente que, como Jorge, prefere o céu à vaidade da terra. E se você chegou até aqui, é porque essa história tocou o seu coração. Então, se ainda não se inscreveu, aproveita agora mesmo para se inscrever aqui no canal Rezando com Camila. Aqui a gente caminha junto, na fé, na oração, nas histórias que edificam. São Jorge nos ensina que com Deus à frente, nenhum mal pode nos vencer. Que mesmo quando o mundo nos persegue, a vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Vamos encerrar com uma oração poderosa?
Oração a São Jorge. Ó glorioso São Jorge, intrépido mártir e vitorioso guerreiro, intercedei por nós junto a Deus. Dai-nos coragem para enfrentar os desafios, fé para nunca desanimar, força para lutar contra todo o mal. Protegei nossos caminhos, afastai os inimigos visíveis e invisíveis, abri portas onde tudo parece fechado, que em cada batalha da vida possamos sair vencedores pela graça divina. São Jorge, rogai por nós. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e que São Jorge esteja sempre à frente da sua vida, abrindo seus caminhos e fortalecendo sua fé. Até o próximo vídeo aqui no Rezando com Camila. E lembre-se, com fé a gente vence qualquer dragão.